Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do PowerCast. Eu sou a Crislande e hoje estou aqui com 3 mulheres poderosíssimas para falar sobre funções, para representar funções que sem elas, com certeza, eu mesma não estaria aqui. Porque eu sou planejadora de novos projetos da FPT Industrial, entrei na empresa através do estágio de engenharia mecânica e naquele momento eu era estudante de ninguém menos do que a poderosa Mara Reis. E engenheira mecânica, professora da PUC Minas, poderosíssima e muito respeitável, e uma influência e tanta para todos os alunos, sem sombra de dúvidas. Do outro lado, nós temos também a Mariá. Ela é publicitária e representante do marketing da Bamac, um dos nossos concessionários da FPT Industrial no Brasil. E, claro, sem as iniciativas de marketing estarem muito bem alinhadas, os nossos clientes não estariam satisfeitos e eu não teria novos produtos para planejar, né? E, por último e não menos importante, temos a Gabriele, representando a classe da psicologia, que foi essencial em toda a minha carreira e ainda é, porque foram muitas barreiras que eu precisei derrubar para conseguir aceitar que eu queria fazer engenharia e eu podia fazer engenharia. Além dos acordos para a vida que as psicólogas sempre têm que me dar, né? Bom, então eu acho que já ficou claro que o tema de hoje é o poder feminino no mercado de trabalho. Historicamente, se a gente pensar, a mulher teve entrada no mercado de trabalho ou porque a mão de obra estava escassa na Revolução Industrial, ou porque elas tinham que buscar pelo sustento, porque os companheiros estavam na guerra. Até que muita coisa passou, a gente conseguiu os nossos direitos, estamos lutando cada dia mais por alcançar o nosso lugar, né? E para iniciar o nosso bate-papo, eu gostaria de saber da Mara. Mara, na sua história, conta pra gente quais foram os principais desafios que você já passou, tanto na sua carreira acadêmica quanto na sua vida profissional mesmo. Obrigada, Cris, por estar participando desse PowerCast. Eu que agradeço. Me sinto muito lisonjeada, tá? E eu decidi ir para essa área técnica, eu vou falar desde 1979, quando eu iniciei meu curso técnico no Cefet. Eu passei entre os 30 candidatos, primeiros candidatos no Cefet naquela época, era muito difícil. E assim que eu terminei meu estágio, com 17 para 18 anos, não tenho nenhum constrangimento em falar a idade, eu fui trabalhar na General Electric, no departamento de relés. E eu cheguei como estagiária, mas o meu diretor, nessa época, gostou muito de mim e ele queria me orientar. Então, eu já logo fiquei responsável pelo planejamento da produção de relés. E tinham muitos rapazes, né, eu nem vou dizer mais maduros, e eu, lá com 17, 18 anos, pequenininha, né, toda, ficou, assim, um pouco difícil para eles me aceitarem. Mas eu não tive nenhum constrangimento e fazia o planejamento, entrava na fábrica quantas vezes fosse necessário e cobrava. E eu não tive nenhum assim, problema. Eu saí da GE e fui para uma indústria eletromecânica, Orteng, tá? Também na parte de trabalhava, eu era responsável pela fabricação de tubulação de alumínio para um barramento blindado lá em Camaçari. E aí começou, eu precisei buscar no mercado soldadores, qualificar esses soldadores. E tinha alguém que era familiar nessa empresa, que era uma empresa bem familiar e que cresceu muito, tá? E aí, nesse caso, ele não me aceitava, não. Sabe? Eu dando ordens, né, para ele, eu estava praticamente formando, tá? Lembro dessa pessoa, ele não me aceitava. Mas uma coisa interessante, assim,
eu sempre fui muito vaidosa, tá? E sempre eu entrava de fábrica, se deixassem de salto, de vestido. Então, assim, esse senhor mesmo me olhava assim, eu fingia que não está. Lógico que tinha questão de segurança, né? Lógico. Na GE era tudo muito clean. E na Orteng tinha as áreas de perigo. Mas, mesmo assim, eu brincava que eu não descia do salto. Só quando eu tinha que calçar uma botina, colocar um capacete, um óculos de segurança, aí eu ia lá. Fui trabalhar na Açominas, através de uma empreiteira. E eu formei trabalhando na Açominas, numa empreiteira de condicionamento de ar. Aí, o que aconteceu? Eu formei um semestre depois, a PUC me convidou para dar aula. E eu fui falar com o meu gerente, que eu estava saindo, que eu ia dar aula. Ele quase virou a mesa em cima de mim. Ele achou um absurdo que eu teria, né, condições de criar ali uma carreira, que eu era competente. E ele não achava. Eu falei, olha, você vai me desculpar, eu estou satisfeita, eu sou muito realizada no que eu faço, por onde eu passei, mas eu realmente quero ensinar. Eu quero transmitir conhecimento. E fui lá, há 37 anos atrás, eu com meus 23 anos, dar aula na PUC. E aí, o que aconteceu? Eu dava aula para ex-colegas que faziam disciplina, que haviam feito algumas disciplinas comigo, que pegavam meu caderno para tirar xerox e sumiam. Aí eu cheguei dentro de sala. O que você está fazendo aqui? E falei, vim dar aula. Então, assim, houve um impacto, né? Eles falaram, minha coleguinha vai facilitar isso, né? Vai passar todo mundo. Mas nada disso. Eu, logo no primeiro momento, eu me impus como professora e comecei a lecionar uma disciplina técnica, no caso, e que tinha muitos ali que trabalhavam, inclusive, na área, tá? Não especificamente naquela área que eu lecionava, mas em áreas que precisava daquilo que eu lecionava. Então, assim, alguns desafios que eu tive foi exatamente este. Fazer essa escolha de fábrica, né, para ensino, deparar com colegas, né, que tinham que me impor ali como professora, ok? E estou indo há 37 anos, gosto do que faço. Como diz a Cris, alguns falavam assim, bonitinha, mas ordinária, sabe? Que isso? Brincar na época de Glauber Rocha, tinha alguma coisa. A psicóloga está até me olhando ali. Mas é verdade, sabe? Eu hoje eu não sou tanto exigente. Eu reprovava por qualquer ponto, sabe? Reprovava por um ponto. Mas a gente vai também criando uma certa maturidade, vai se colocando no lugar do outro, né? Mas sempre eu fui amiga dos meus alunos. Pelo menos eu procurava ser, né? Antes, colegas, assim, qual da faixa etária da idade. Aí foi havendo um distanciamento, virei mãe adotiva deles.
Então, muitos chegavam, me contavam problemas de vida, eu chorava com eles, até hoje choro com eles, mas eu sei bem separar isso aí, sabe? Hoje a gente tem grandes desafios, assim, que há uma cobrança muito grande, né, de atualização do docente. Por quê? Porque aquele aluno que chega para a gente, ele tem muito mais acesso à informação do que quando eu comecei. Então, assim, a exigência é muito maior, tanto por parte dos nossos alunos, como também da própria universidade, tá? Mas eu acredito, assim, era uma coisa que eu sempre quis, não tinha dúvida, e foram muitos anos quando, né, não se falava, igual eu falei para vocês aí, quando eu entrei no Cefet, eu fui a única menina, desculpa, né, maneira de dizer, que formou em engenharia naquele ano na PUC. Só tinha eu fazendo engenharia. E eu chegava mandando, sabe? Eu tinha lugar na sala, esse lugar é meu. Eu vou sentar aqui na frente. Aí, esse para me pirraçar, tipo assim, vão tirar ela fora, né? Chegava e sentava no meu lugar. Eu não deixava o professor começar enquanto não saísse aqui, colega do meu lugar. Sabe? Mas jogava truco com eles. Eles iam jogar futebol lá no nosso centro esportivo, eu participava. Então, ao mesmo tempo que eu tinha o lado assim, feminino, mas eu também me igualava a eles também, sabe? Então, assim, foram alguns desafios do passado, mas a gente tem muitos aí, né, pela frente devido a essa alta demanda aí, mudança de currículo, de didática. Então, a gente tem assim, encontrado muitos desafios, mas jamais desistido. Jamais. Eu já conheci um pouquinho da sua história, né? Mas é sempre bom relembrar e conhecer mais detalhes também, né? Sem sombra de dúvidas. E, Maria, na sua parte ali na Bamac, na parte de peças, de motores, venda de peças, marketing mesmo, né? Quais são os desafios que você vê na presença feminina nessa área de peças? Bom, primeiro quero agradecer, né, pelo convite. Eu que agradeço. Dentro do marketing, assim, a gente vê até uma certa igualdade, né? A gente tem ali um público bem diverso, né? Eu vejo até pela minha sala da faculdade, sempre foi tudo muito equilibrado, né? As empresas onde eu trabalhei, enfim, o departamento sempre bem equilibrado. O que a gente vê nessa questão de peças, o que, né, que eu encaro como uma dificuldade é realmente o mercado, né, o público. Então, por exemplo, a gente trata ali com um público que às vezes é um pouco mais simples, tem uma criação diferente. Então, às vezes tem uma certa resistência, né, em aceitar ou invalidar o que uma mulher está dizendo. Então, nós temos vendedoras de peças, temos vendedoras de motor, de pneus. Elas têm essa resistência aí um pouco a mais, né? Então, sempre tem que ter um trejeito, você sempre tem que estar ali provando que você realmente sabe, que você entende o que você está falando, né? Tem muita piadinha, né? Então, assim, tem essa dificuldade de manter a postura, né? Você tem que estar sempre ali com a postura e realmente se impor de uma forma não agressiva, né? Então, tem sempre ali um equilíbrio. Você tem que se impor, mas não pode ser agressiva demais, né? Você tem que entender o que você está falando, porém você não pode se colocar como se você fosse superior, né? Ou soubesse mais do que a pessoa com quem você está lidando.
Então, é sempre esse equilíbrio. E isso é engraçado que é em todas as áreas, né? Sim. Não só na parte de engenharia, na parte de peças. Eu tenho amigas também que é da medicina, anos de residência. E aí, quando ela é cirurgiã, ela vai para passar o feedback para a família do paciente. Eu não quero ouvir da enfermeira, eu quero ouvir do médico. E ela, um currículo enorme. Ela, então, no caso, eu sou a médica e eu acabei de fazer a cirurgia, correu tudo bem, etc e tal. Mas é incrível que a gente tem que se posicionar esse plus sempre, né? Sim. Gabriele, do lado lá da psicologia, o que você entende que esses desafios causaram para a nossa saúde mental e o nosso bem-estar? Primeiro, eu queria agradecer o convite, Cris. Né? É uma grande oportunidade estar participando aqui com vocês todas. Bom, quando a gente vai falar da inclusão da mulher no mercado de trabalho, é importante a gente reafirmar que a inclusão da mulher no mercado de trabalho ela é um processo irreversível, é um processo consolidado. Então, é necessário que a gente passe a se atentar de fato sobre as variáveis que incidem em cima da participação da mulher no mercado de trabalho. Muitas das questões que vocês pontuaram me fazem pensar nesses vieses inconscientes que tanto nós, mulheres, quanto homens têm. Né? Você, Maria, comentou sobre a criação das pessoas que fazem parte do seu público e, necessariamente, por termos nossas próprias vivências, identidades e pelo ambiente cultural, nós vamos criar crenças inconscientes de como categorizar e dividir as pessoas. Sim. E, dessa forma, são atribuídas às mulheres crenças sobre o papel que elas têm na sociedade, na vida, quais são as competências que ela pode ter sendo mulher, né? E que até onde ela precisa receber a mesma quantidade que um homem, dada a participação dela em casa ou a composição da família. E isso tudo vai gerando um distanciamento entre mulheres e homens. E, bom, não é vergonha nenhuma ter um viés inconsciente. O problema é quando a gente não é capaz de confrontá-los e, de alguma forma, ser proativo a respeito desses vieses, né? Ouvindo a professora Mara, eu fiquei pensando também a respeito das estratégias que as mulheres precisam construir para se firmar, né, se manterem como parte integrante de um mercado que é majoritariamente masculino. Né? Mas se a gente for pensar que a empresa tem iniciativas e hoje nós entendemos o papel da diversidade na produtividade e no campo da inovação, pensando que as empresas investem em diversidade, fazer com que a mulher tenha que assimilar a postura do homem para ser ouvida ou para ser validada de alguma forma, joga fora um pouco desse esforço de incluir perspectivas diferentes. As mulheres e os homens são diferentes, é claro, né? E é necessário as competências de ambos para estar trabalhando ali no trabalho. E é muito injusto colocar o peso de apagar as suas diferenças, a sua individualidade enquanto mulher, para ter que assimilar a postura de um homem, o que, né, não é num comportamento natural e não acrescenta. Não acrescenta porque o ponto de vista da mulher também é algo importante de ser ouvido e gera, como eu disse, né, mais efetividade, um ambiente de segurança que permite com que a produtividade e a inovação surjam daquele ambiente, né? Essa postura de ter que assimilar os comportamentos masculinos dentro do trabalho para ser ouvida, ela, pensando nas possibilidades, pode ter consequências, inclusive, muito perigosas, porque ao validar a liberdade de um homem ser desrespeitoso ou invisibilizar, não considerar outras mulheres na sua frente, isso pode acabar se voltando contra você. E você vai acabar ouvindo coisas que você não deveria ouvir, coisas desrespeitosas, e presenciando os homens sendo desrespeitosos com outras mulheres. Né? Eu falo que eu tenho sorte nessa parte, porque o meu time, ele é masculino,
Sou eu e mais 2 estagiárias e 20 homens. E aí eu percebo, eu fico analisando as pessoas o tempo inteiro. Lá atrás nós fizemos um workshop para nos conhecermos melhor, para aproximação e tudo. E ali nós traçamos o perfil de todo mundo. Então, da mesma forma que eu sei que determinada pessoa é direta, aí o que eu faço? Eu escrevo o que eu tenho que falar com ele, o que eu tenho que um e-mail, que seja. Algumas vezes e qual que é o resumo? Qual que é o resumo? Qual que é a moral? Beleza, são essas 3 frases que eu vou enviar. Eu percebo que eles também têm o cuidado comigo, que eles não podem falar comigo de qualquer jeito. Não, com ninguém, né? Mas eles conhecem o meu perfil e sabem, eu sou muito transparente, a minha fisionomia, ela muda se eu não gostar de alguma coisa, sabem. E não tem problema nenhum de pedir desculpa, me respeitam. Então, eu sou bem... Não deveria ser um privilégio, mas dadas as conjunturas que eu conheço, eu sou bem privilegiada nessa parte, né? Que seria horrível se eu tivesse que só eu me adaptar aos 20 homens da equipe enquanto eles não me respeitassem. Mas, graças a Deus, é um respeito mútuo, é um cuidado mútuo que a gente tem lá. E assim, né? Da mesma forma que nem tudo são flores, também nem tudo são problemas. A gente falou um pouco das dificuldades, dos nossos desafios, mas, sem sombra de dúvidas, nós estamos trilhando um caminho de avanços. E aí, Mara, para você, o que mais sobressai como avanços significativos recentes? Vamos lá. Você deu o exemplo, né, de você com um time de 3 mulheres e 20 homens, né? Então, essa questão de exatamente da diversidade, né? Ali, e a igualdade mesmo de gênero. Agora, eu não sei, porque ainda eu acho que existem, né, algumas situações de desigualdade salarial, né, liderança de mulheres em altos cargos. Então, mas outras coisas, né, melhoraram. Exatamente, super interessante, eu estava lendo que o ano 2023 foi um ano onde teve o maior número de estudantes, mulheres, no curso de engenharia. E alguns conselhos regionais de engenharia, hoje, a presidente, né, é uma presidente, não um presidente. Então, isso são alguns avanços, né, que eu acredito que nós estamos tendo de forma geral. E vários CEOs, né, que hoje comandam grandes empresas. Aí a General Electric, né, Motors, né, que é uma mulher, a primeira montadora global, que no caso, dirigida por uma mulher. E ela, exatamente, ela procura criar uma situação, e ela conta, assim, desde os 18 anos, como estagiária de engenharia, como as coisas mudaram. A questão de empatia, resiliência. Então, igual você comentou aí com a gente, transparência, né? Eu acho que tudo isso, em qualquer profissão, é necessário ter. E eu vejo assim, que questão de salário já começou a melhorar, igualdade de gêneros. Uma outra coisa interessante, as empresas como a Stellantis, que hoje criou, né, um grupo de mulheres na engenharia, né? Parece que eles têm alguma coisa para incentivar as mulheres na engenharia. Algumas universidades federais também, que são mentoras
de mulheres para desenvolverem aí você citou, né, a dificuldade que você teve para decidir como engenheira, perante sua família, e até o final do curso, como levar o curso. Então, hoje, tem muitos mentores em universidades que ajudam exatamente. Eu acho que isso é um avanço para nós. Né? Sim. E, assim, complementando até o seu exemplo, você foi a única engenheira a se formar na sua turma. Se for olhar a minha turma, 5 anos atrás, já foi ali cerca de 30%. Já tinha de 60 alunos, já tinha ali uma quantidade considerável de mulheres se formando. Eu tenho a minha panelinha da faculdade, que tem várias mulheres também. Já é um avanço. E, sem dúvida, que se eu, na minha adolescência, não enxergasse que poderia melhorar as coisas, que as coisas estavam caminhando para o melhor, eu nem teria tido interesse em fazer engenharia. Então, esse recorde, com certeza, é muito voltado para essas melhoras que nós estamos tendo também. Só complementando, eu formei numa época horrível, década de 80, né? Então, foi assim, a maioria saiu desempregado. Nossa. Então, foi uma época horrível. Então, 80, 90 foi muito ruim para nós. No caso, a formação desses engenheiros. Aí, no caso, uma coisa também que eu gosto de citar, que entram muitos alunos para fazerem engenharia. Mas nem todos, né, Cris, saem engenheiros. Eu falei dos 60 também, não necessariamente os 60 que entraram comigo. Os 60 de umas turmas exponenciais ali. Exatamente. Normal. Exatamente. Normal. E nós temos, assim, outra coisa que eu acredito nessa questão e o que melhorou, né, em termos da mulher, nesse campo, né, nessa área, eu vejo também a questão não só dela assumindo cargos de chefia, como também você citou um maior número de alunos, de alunas fazendo o curso, né? E muitas delas não querem continuar na área acadêmica, querem ir realmente para a fábrica, né? Não querem ser professora, não querem ser pesquisadora, sabe? Querem realmente trabalhar na área, porque o cenário, graças a Deus, está mudando, né? Assim a gente pode dizer. Sem sombra de dúvidas. E, Maria, agora levando um pouquinho para a sua formação ali de publicidade, o que você enxerga que pode ter influenciado, quais foram as iniciativas e exemplos de campanhas que podem ter influenciado a melhoria dessa igualdade de gênero que nós estamos melhorando e caminhando cada dia mais? Eu acho que nesse ponto a publicidade e o marketing eles ajudam bastante, né? Então, assim, a gente vê esse crescimento, as mulheres ocupando mais espaço e a gente começa a ver, então, desde uma propaganda simples, onde ao invés, né, uma propaganda de carro, ao invés de mostrar o motorista, homem dirigindo, coloca uma mulher. Então, assim, a mulher ela já começa a se enxergar, né, em outros lugares que antes ela não se via. Então, a publicidade vem fazendo isso, né, faz isso aos poucos, de uma forma mais discreta. Eu acho que isso influencia bastante, né? E aí vai mudando o ambiente como um todo, né? Então, acaba virando uma bola de neve. A gente tem isso evoluindo. É claro que não é uma coisa rápida, não vai acontecer de forma rápida, porque as gerações também, né, dependem ali. Então, hoje, por exemplo, pegando até o exemplo dentro da minha casa, da minha família, né? A minha mãe, aí tem eu, 20 anos depois, e 20 anos depois a minha irmã. Né? São 3 cabeças ali, 3 visões diferentes que viram muitas coisas. Então, a cabeça da minha irmã ela já é muito mais evoluída do que a minha. Ela já está muito mais inserida num outro contexto do que a minha e, em consequência, da minha mãe. Então, a gente vê isso acontecendo aos poucos, mas está acontecendo. É uma mudança, não tem como a gente negar. Se a gente faz uma comparação de um dia para o outro, talvez a gente não veja muita coisa. Mas a hora que a gente pega
décadas ali, né? Um espaço de tempo maior, a gente vê o quanto isso evoluiu. E isso é muito bom. Sim, sem sombra de dúvidas. E o seu exemplo da sua família, né, me lembrou a minha própria, porque o meu irmão tem 11 anos a menos que eu. E é legal porque tem alguns raciocínios que eu demorei, às vezes, 20 anos para formar, que ele, com 10, ele já me olhava assim, mas isso é óbvio, não pode ser. E tanto de igualdade de gênero também. Para ele era muito óbvio. E eu lembro que, na minha infância, meu primo talvez ouça isso, mas meu primo não aceitava ser mais novo que eu, porque ele tinha que ser melhor do que eu até na idade. Então, naquela época, era esse viés que era trabalhado, né? E agora o meu irmão tem zero problemas. Não, ela é melhor que eu mesmo e é pronto. E eu acho isso muito legal, porque não necessariamente é só o meio que ele convive, é tudo que ele assiste, é tudo que ele vê. Sim. Eu acho isso sensacional. E, Gabriele, qual que é a tendência que você enxerga na parte da psicologia, desses avanços? O que você já vê que talvez seus pacientes mais... Eu não sei que você não pode entrar em muitos detalhes, né? Mas pacientes mais velhos, com os pacientes com a cabeça mais nova, tipo o meu irmão mesmo, que às vezes ele me surpreende com as coisas, assim, gente, mas eu demorei tanto tempo para entender isso e ele entendeu isso desde criança. Acontece muito isso também com você? Quando vocês estavam conversando, eu me lembrei instantaneamente de um exemplo de família também, né? Não da clínica, mas de família. Eu tenho uma prima mais nova que ela é muito identificada com a área da tecnologia desde sempre. E ela tira muita nota boa, é uma menina muito dedicada e tal. E quando eu converso com ela, eu vejo o quão longe a gente chegou em termos de perpetuar essas crenças, né, de que a mulher pode chegar a esses espaços, pode ocupá-los e trabalhar tranquila, exercendo toda a sua capacidade, né? Uma coisa muito curiosa que eu, dialogando com ela sobre andar lá no nosso bairro, ela me disse, ela não teve a experiência que eu acho que até uns 20, 30 anos atrás era muito comum de tá passando do ponto de ônibus entre uma construção e ter que passar correndo, porque todos os funcionários vão mexer com você, seja criança, idosa, mulher, eles vão falar com você. Ela não tem essa experiência. Eu fiquei assim, gente, mas nunca aconteceu? Ela, não. Todas as vezes eles estavam trabalhando lá na deles e ninguém parou o trabalho para ficar mexendo, assobiando, sabe? Eles acham que estão elogiando e, na verdade... Baixo escalão. Ela comentou uma coisa, né, hoje fazem propaganda não só com os homens, com mulheres também. Aí eu pensei, não, colocava mulheres também, mas como objeto de desejo, né? E não para ali incentivar o produto, né? A aquisição do produto, a valorização do produto, né? Sim. Realmente... igual você falou, em todas as áreas, né? Isso é exclusivo para homem, isso é exclusivo para mulher e pronto, acabou, né? Eu enfrentei isso também, mas a gente vê que as coisas mudaram, evoluíram, e essa questão da mudança, né? Da diferença de idade, né? Que realmente, e que bom que mudou, né? Que bom que mudou. Cris, nessa progressão, né, você me perguntou sobre as tendências, nessa progressão rumo à inclusão, a gente passa pela etapa da exclusão, onde não é permitido haver mulheres ocupando certos espaços, o espaço da integração e depois o espaço da efetivamente inclusão. Eu acho que a realidade em muitas empresas hoje é que a integração ela ocorre, você olha em volta e você consegue ver outras mulheres, mas ainda assim há uma tendência de que se formem grupos, né, que saibam se relacionar mais entre eles e as mulheres fiquem escanteadas, né? Bom, a tendência é que tanto as mulheres quanto os homens participem mais ativamente do processo de incluir a mulher, né? Pensando no que eu posso fazer individualmente, se eu sou um homem
que consegue identificar ali as falhas ou as vulnerabilidades da relação entre a mulher e o objetivo, né, ou a tarefa que ela está executando, quando ela tenta se comunicar ali com outros funcionários, esse homem que tem essa proatividade de ouvir, refletir, entender exatamente o que aquela pessoa está dizendo, sem ficar interrompendo, sem ficar perguntando, não, então, fulano, o que ela disse aqui, o que você acha disso? Né? Isso faz com que as mulheres queiram cooperar mais com esse funcionário, trabalhar mais e poder expressar todo o potencial que uma mulher tem dentro das suas competências. E isso é, como a Maria falou, uma bola de neve, né? É um impacto positivo que reverbera na produtividade e no campo da inovação dentro da empresa, né? Outra tendência que a gente pode evidenciar são as ações de cima para baixo, né? Que é a preocupação das empresas que reconhecem a necessidade de ter uma força de trabalho diversificada, de criarem iniciativas para que exista, de fato, inclusão dentro da empresa, não só uma integração forçada entre grupos diferentes, né? E para que essas iniciativas sejam bem aproveitadas, é necessário ter um pensamento tanto estratégico quanto um embasamento. E nisso, a gente tem a felicidade que no Brasil é muito amplo o material e existem pesquisadoras muito boas que entendem a sociologia do trabalho, entendem sobre a sociologia relacionada aos papéis de gênero, que podem embasar essas iniciativas, né? Eu sinto que existe uma boa vontade das empresas de abrir esses espaços, mas ainda precisamos caminhar um pouquinho para que exista efetividade e assertividade nessas iniciativas. E eu acredito que passa por aí, né? Embasamento e estratégia. Deixa eu só te fazer uma pergunta, ou complementando, mas, infelizmente, nosso país ainda é um país machista, né? E aí você falou essa questão do homem, né, dar oportunidade naquele setor da mulher, né, a colega ali, mostrar o que ela é capaz e, ao mesmo tempo, exigir que os outros a respeitem, né? Mas ainda existem aquelas piadinhas, né? Ah, não tem o Dia Internacional da Mulher, você não queria igualdade, né? Você não aguenta desparafusar esse parafuso? Cadê? Você não dá conta de fazer isso? Então, eu acho que ainda tem um pouco de essa mentalidade machista, que talvez essas diferenças de idade que elas citaram aí, né, entre irmã e irmão, foram evoluindo e, graças a Deus, que diminuíram, né? Não é o peão, desculpe eu falar, o operário lá da obra que vai taxar chamar de forma pejorativa. Hoje ele já te respeita passando ali, né? Um ou outro. E eu acho que isso também, eu acho que é até educação, né? Que vem de casa, independente do nível social, não é? Eu acredito que para que essa situação continue numa crescente positiva, isso que você falou é fundamental, né? Educação, tanto no sentido de respeitar, quanto no sentido de se informar. Né? Não é uma tarefa exclusiva das mulheres de ter que se informar e se fortalecer para encarar o machismo dos homens do colega de trabalho. Eles precisam se informar e reconhecer, né, que, embora talvez não seja a intenção deles, né, tratar de forma preconceituosa ou discriminatória, de segregar as mulheres ali no ambiente de trabalho, que existem certos pontos de vista a respeito do que é uma mulher, o que ela deve fazer, até onde ela é capaz e quais são as coisas que elas são superadas pelo homem, né? É comum acreditar que o homem é mais racional, tem uma capacidade de liderança maior. Isso não é verdade, isso é uma questão individual, né? E isso muitas vezes vem tanto da criação do
microsócios da pessoa, que é a criação familiar, quanto da cultura, de uma forma geral, né? Como você identificou, é um país machista e é trabalho dos homens também desconstruir essas crenças e esses estereótipos machistas, né? Então, a educação no sentido de compreender as diferenças entre homens e mulheres, para que o trabalho e as competências e também as necessidades individuais sejam vistas como diferentes porque elas são, né? Eu faço questão de frisar, uma mulher não é um homem não é uma mulher. Então, tem diferenças e elas são necessárias para o bom aproveitamento e para um bom ambiente de trabalho, né? E as ferramentas de comunicação, eu acredito que elas entram nessa parte de tentar promover de forma mais segura e que inclua a todos essa equidade, né? É sempre importante, quando a gente fala de uma comunicação assertiva, você ouvir, refletir e depois dizer, né? Então, a partir do momento que você tem informações a respeito do que não é legal fazer em relação a uma mulher, quais são as formas de aproveitar bem a cooperação com uma mulher no trabalho, você parando, ouvindo, refletindo sobre o que você sabe, como aquilo se aplica naquela situação, você torna a troca muito mais fluida e mais efetiva, né? Para ter esse total aproveitamento, né, que é uma meta, de aproveitar o potencial ali de todos os funcionários de maneira igualitária, né? Sem sombra de dúvidas. Isso me lembrou, eu vou tentar acelerar um pouco, porque o papo tá bom, se deixar, a gente realmente vira a noite conversando, mas a gente vai caminhando para o final. E só um último complemento, que uma vez alugaram um triplex na minha cabeça com a questão de que, lá no serviço, uma amiga do interior comentando, eles estão contratando mais mulheres, só que na hora de ir para campo, ela também é engenheira, as mulheres não podem ir para campo, elas são responsáveis só pela gestão. E assim, eu faço um papel de gestão, gente, eu gosto de trabalhar com gestão. Só que a partir do momento que eu sou contratada para uma vaga técnica, eu espero fazer a mesma atividade técnica que os meus companheiros homens. Aí acaba que eu tenho esse triplex alugado, que de vez em quando eu fico refletindo, será que a mesma tarefa seria cobrada de um homem? Às vezes é terapia que falta, eu sei. Eu sei. Mas mulher não é igual a um homem, mas também não pode deixar o estereótipo de que ela é mulher, ela vai ficar só no ar-condicionado, sendo que ela quer calçar a botina, ela quer ir para a linha, ela quer ir para o campo. Não precisa descer, né, do salto, não precisa perder a classe. Sim. Porque a técnica de segurança é minha amiga. Se eu falar que não precisa descer um salto para ir para a linha, a gente vai ter um problema. Então, mas é isso aí. Na linguagem figurativa, não precisa descer do salto, sem sombra de dúvidas. Gente, o papo está muito bom, mas nós estamos já caminhando para o final. Quero agradecer demais por vocês terem topado comigo. Nós falamos hoje, então, sobre os desafios, os avanços, né? E, para fechar, eu queria ouvir de vocês assim, uma palavra de otimismo para as outras mulheres que estão nos ouvindo. Do que vocês acham que ainda vamos evoluir? Qual que é a mensagem de otimismo mesmo do final que vocês enxergam? Posso começar? Pode começar. Eu não direcionei, né? Desculpa. Mas não tem problema. Eu, falando pelo que eu vivi, que eu vivo até hoje, pelo conhecimento, pelo envolvimento que eu tenho com meus alunos, não é a nível, né, de psicólogo ali, mas acaba sendo, né, querendo ou não, a gente vira mãe, tia, namorada, tem aqueles amores, como chama? Platônicos, né? Nossa, tem demais, até hoje. Eu estou mais para a avó, mas ainda tem. Mas eu digo que, primeiro, eu acho que em qualquer profissão, a gente primeiro tem que acreditar na gente mesmo, né? Si próprio. Outra coisa, jamais desanimar, né, dos seus sonhos.
dificuldades, barreiras, empecilhos, pessoas que vão colocar alguns pensamentos, como você disse aí, será que eu estou indo na linha certa? Vão existir. Então, eu acho que isso é independente de qualquer engenharia. Mas, só também complementando essa área de engenharia, você sabe o que foi o dia 23 de junho? Dia da Mulher na Engenharia. Exatamente. Então, já se criou o nosso dia, né? Então, estão investindo, né, na mulher nesta profissão. Então, eu acho, assim, os jovens que estão chegando agora, eu comecei comentando aqui com a nossa psicóloga, né, que tem uma queda muito grande, de modo geral, de alunos na engenharia, não só dentro das universidades privadas, mas particulares também, e estão indo muito para a área de psicologia. Você até começou a falar que é um curso feminino, né? Mas a gente tem visto assim, que é uma área que cresceu muito, a engenharia diminuiu. Eu acredito que a situação, o mercado que a gente está vivendo, mas eu acho que jamais isso pode influenciar. Se precisar, vai procurar psicólogo, mas acredite nos seus sonhos, né? E não se deixe influenciar por ninguém. Procura o apoio, né? Fazer propaganda para ela. Precisa procurar o apoio. Gente, a melhor coisa é a gente se sentir realizada, né? Feliz no que você faz. Todo mundo fala comigo que está na hora de eu parar. Eu não me vejo, sabe? Eu entro dentro de sala, eu me sinto assim, igual eles, ali dentro de sala, com aquela vontade, com aquela força, com aquela disposição. Eu gosto do que eu faço. E é bom, realmente, você escolher uma área e gostar do que você faz. Vamos lá fazer engenharia, né? Bom, eu quero trazer um ensinamento da minha mãe, e que eu falo muito com a minha irmã também. A minha mãe, hoje ela, né, é casada, tem meu padrasto ali e tudo, mas ela praticamente ela me criou sozinha, né? Então, assim, e minha mãe sempre foi muito independente. Então, minha mãe sempre fez tudo em casa e ela me ensinou isso, né? Então, assim, ela falava comigo, não existe nada que você não seja capaz de fazer. Às vezes você pode demorar porque é algo que você não sabe, mas você tem a capacidade de aprender. Então, se você quiser fazer, você vai fazer. E isso vale desde, sei lá, bater um prego, né, numa parede, até fazer um curso de engenharia ou qualquer outra coisa. E eu falo isso muito com a minha irmã. Eu falo assim, não deixa ninguém falar para você o que você pode ou não pode fazer. Independente se você é mulher, se você é inteligente, se não é. Se você quer fazer, você consegue. Se tem uma pessoa que já fez, você também consegue fazer. Então, isso é algo que, assim, que eu carrego para a vida. Muito bom. Muito bom. Para o final, né, eu acredito que é importante, ouvindo todas vocês, ressaltar o poder da cooperação, né, das alianças que a gente forma entre as pessoas que estão ali engajadas em promover um bom trabalho, em trabalhar em equipe, trabalhar junto, né? É importante que nós sejamos aliadas e aliados uns dos outros, né? É importante que a gente acredite no nosso colega, né? Às vezes aparece uma oportunidade, não, eu tenho ela para indicar, tá ali prestando ajuda quando a pessoa ali precisa de alguém para apoiá-la, para referenciá-la de alguma forma. É muito importante que as pessoas se engajem e trabalhem juntas para conseguirmos chegar num ambiente de maior igualdade, né? Eu estava comentando aqui com vocês antes que eu trouxe 2 livrinhos para indicar de 2 autoras que eu gosto muito. Um deles é bem pequenininho, é um livro muito simples, ele é facilmente aplicável no cotidiano do trabalho,
que é o livro da Chris Clare, que o título dele é um pouquinho grande, se chama Viés Inconsciente, como identificar nossos vieses inconscientes e abrir caminho para a diversidade e a inclusão nas empresas, né? É um livro de 2021 da Chris Clare, que é a fundadora da CKZ Diversidade, que é uma consultoria muito importante dentro da diversidade, né? A outra indicação que eu tenho, ela é para quem busca se informar do que a gente tem atual a respeito de estudos e teorias do porquê há essa segregação e essa disparidade entre homens e mulheres, né? Eu gosto dessa autora, da professora da Thais de Souza Lapa, que ela traz de forma muito clara em todos os trabalhos dela, tenta retomar um pouquinho de até onde a gente foi e quais são as perspectivas dentro das teorias da sociologia do trabalho nessa questão das mulheres, né? Um artigo que eu acho que é muito informativo sobre isso, não só sobre a desigualdade salarial, mas retoma como um todo o que a gente tem de mais novo, né, nessa perspectiva do estudo da sociologia do trabalho, do direito do trabalho em relação à mulher, é o Desigualdade Salarial por Sexo, Persistências, Transformações e Desafios. E o capítulo do livro Trabalho, Educação e Sociedade, que se chama Qualquer Um Faz? Qualificações para o Trabalho e Relações Sociais de Sexo. Olha, com Muito indicação obrigada. de livro, obrigada. Obrigada. E, assim, meu encerramento também é um pouquinho de cada, talvez. Dificuldades sempre vão ter para homens e para mulheres. Mas nós, crianças, aprendemos a brincar de mamãe e filhinha. E agora a gente já sabe que a gente pode ser dona de casa, a gente pode ser engenheira, a gente pode ser psicóloga, a gente pode ser astronauta, a gente pode ser o que a gente quiser. Vão ter coisas que nós teremos mais aptidões, que vão ser mais fáceis. E vão ter coisas que nós vamos precisar dedicar mais, mas também chegaremos lá. Então, nós podemos ser o que quisermos ser. Exatamente. Muito obrigada, de coração. E assim nós finalizamos esse episódio do PowerCast. E fiquem ligados que novos episódios estão por vir.